Já vai. Já vai. Bom dia. Hoje são 9 de março de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. O terceiro vídeo sobre a entrevista da advogada Ana Cristina com o pastor evangélico Gelton. A Ana Cristina possui um canal maravilhoso no YouTube com o nome Foco nas Ideias Responde. Foco nas Ideias Responde. Então, nesse canal, há alguns dias, ela começou uma série entrevistando religiosos nas ruas do Rio de Janeiro. São vários vídeos e várias entrevistas. E entrevistas bem curtas, vídeos curtos. Então a Ana Cristina, ela sai pelas ruas do Rio de Janeiro, em momentos de folga, entrevistando ali pessoas religiosas. E são, até agora, 10 vídeos aí que ela fez, 10 entrevistas. E eu estou analisando a entrevista dela com o pastor Gelton. O vídeo dessa entrevista está à sua disposição nesta página, na parte superior do vídeo, com o título Ateia entrevista o pastor Gelton. E aqui o terceiro vídeo. Nesse vídeo, nessa entrevista da Ana Cristina com o pastor Gelton, o vídeo tem duração de 9 minutos e 47 segundos. 9 minutos e 47 segundos. Nesse tempo de 9 minutos e 47 segundos, o pastor Gelton comete 10 erros. Um erro a cada minuto. E aqui estou analisando o terceiro erro dele. Então vamos lá. Antes de entrar aqui... um lembrete. Nesse vídeo, nessa entrevista da Ana Cristina com o pastor Gelton, cujo link se encontra no canto superior dessa página, veja lá o comentário do Edson Martins. O Edson Martins é um internauta que acompanha meus vídeos desde o início, há 8 anos. Então leia lá o comentário dele, que ele fez nesse vídeo em que a Ana Cristina entrevista o pastor Gelton. Veja o comentário do Edson Martins, excelente. Então vamos lá. Antes de entrar aqui, mostrar o trecho do pastor com a Ana Cristina, ouça aí, veja mais uma vez o recado da ex-cristã Célia Quirino sobre a Bíblia. Ouça o que ela diz sobre a Bíblia, depois eu volto. Gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se Muito fosse bem. verdadeira... Vamos agora à entrevista da Ana Cristina com o pastor Gelton. No tempo de 1 minuto e 48 segundos, a partir daí, até 3 minutos e 12 segundos do vídeo, a Ana Cristina pergunta ao pastor Gelton que ele faça uma explanação sobre o voto de Jefté. Jefté, nos relatos bíblicos, ele matou a própria filha, depois a queimou em holocausto ao Deus hebreu. Porque o Deus hebreu, nessa lenda, o Deus hebreu ajudou o Jefté a eliminar ali combatentes de Amon. Então, para agradecer ao Deus hebreu essa vitória, o próprio Jefté, pai da jovem, queimou a filha, matou e queimou em holocausto ao Deus hebreu. Então a Ana Cristina pede para que o pastor evangélico explique isso. E ele diz duas coisas, você verá isso aí no trecho. O pastor vai dizer duas coisas. A primeira, ele vai dizer que a Bíblia não é clara
quando diz que o Jefté matou e queimou a própria filha. Ele diz que a Bíblia não é clara. Ela deixa isso em dúvida, se matou ou não. Essa é a primeira resposta do pastor. E a segunda resposta dele, ele diz, eu escrevi aqui, ele vai dizer assim, abre aspas, Deus não se agrada de sacrifício humano. Deus nunca pediu um sacrifício humano para ninguém, diz aí o pastor. Vou repetir, o pastor vai dizer assim para a Ana Cristina, abre aspas, Deus não se agrada de sacrifício humano. Deus nunca pediu um sacrifício humano para ninguém, fecha aspas, diz aí o pastor. Então vamos lá, o pastor comete aí dois erros. Então, ouça agora aí a conversa da Ana Cristina com o pastor. Depois eu voltarei aqui. A respeito de Jefté ter sacrificado a própria filha em Juízes 11, 29 e 40. O senhor saberia dar uma explicação para esse tipo para essa passagem bíblica? O senhor poderia dar uma... Jefté foi um homem que foi desprezado, né, pelo seu povo e depois foi chamado porque eles estão em favor dele e assumir o reinado. Só que Jefté, ele fez um voto com Deus. E a primeira pessoa que ele visse, ele sacrificaria, né? E a primeira pessoa que ele viu foi a filha dele, não é verdade? Só que assim, nós temos que entender, morar com a família, né? Então nós temos que entender uma coisa, Deus ele não se agrada de sacrifício humano, né? Deus nunca pediu um sacrifício humano para ninguém. Mas a Bíblia também, mas a Bíblia também não revela que Jefté tenha sacrificado a filha. Né? A Bíblia ficou obscuro, isso aí fica, ninguém consegue explicar isso aí, se Jefté realmente ele sacrificou a filha ou não, porque a Bíblia ela não revela se sacrificou. Abraão. Muito bem, você ouviu aí, não é? A Ana Cristina pediu para que o pastor Gelton se manifestasse sobre o voto de Jefté, que está aqui na Bíblia, no livro de Juízes, capítulo 11. E o pastor, repito, disse duas coisas. A primeira, ele disse que o Jefté pode ter matado ou não a filha, que a Bíblia deixa isso aí em aberto. É uma dúvida. Ele pode ter matado ou pode não ter matado a filha, diz aí o pastor. Ele errou aí novamente, o primeiro erro. E o segundo erro dele, que é o mais grave ainda, é quando ele diz aí a Ana Cristina, vou repetir aqui o que ele disse. Ele diz assim para Ana Cristina, Deus não se agrada de sacrifício humano. Deus nunca pediu um sacrifício humano para ninguém. Fecha aspas aí. O pastor aí errou feio. Gente, vamos aqui logo ao segundo erro, que é o mais grave. Muitos cristãos aí que frequentam igrejas, que não conhecem a Bíblia, são apenas fiéis, frequentadores de igrejas, são facilmente enganados por líderes religiosos. Esses cristãos, eles dizem, e até aí o pastor Gelton disse que o Deus da Bíblia, o Deus não se agrada de sacrifício humano. Veja o que ele diz. Que Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, não se agrada de sacrifício humano. Isso aí, gente, é uma aberração extrema. É um absurdo um cristão dizer que Deus não se agrada de sacrifício humano, que Deus é contra o sacrifício humano. Isso é uma ignorância e também um desconhecimento sobre a Bíblia cristã. Então veja o absurdo. Você que está assistindo a esse vídeo nesse momento, faça um favor a um cristão seu, que seja aí seu vizinho.
explique a ele que afirmar que Deus não se agrada de sacrifício humano, que Deus é contra o sacrifício humano, diga a esse cristão que ele está fazendo uma afirmação completamente maluca. E por quê, hein, gente? Porque é simples. O Edson Martins, em seu belíssimo comentário que ele fez no vídeo da Ana Cristina, nessa entrevista, ele falou a verdade, o Edson Martins, porque ele conhece a Bíblia. Veja o absurdo de um cristão quando ele diz: Deus não se agrada de sacrifício humano. Deus é contra o sacrifício humano. Veja a ignorância quando um cristão diz isso. Por quê? Ora, porque 1000 anos depois, ou seja, mais de 100 anos, ou melhor dizendo, 100 anos, mais de 10 séculos, mais de 1000 anos depois desse texto aqui de Juízes, desse voto de Jefité, quando surgiram os cristãos, 1000 anos depois, o que aconteceu, gente? Qual é a base do cristianismo? Não é um sacrifício? O próprio cristianismo não é um sacrifício? É, isso, é um sacrifício. Aí eu pergunto, o cristianismo, ele está assentado sobre uma pedra que é um sacrifício. E qual é esse sacrifício que é tão aí propagado pelos cristãos? O que foi ou quem foi sacrificado ali no cristianismo? Não foi Jesus? Foi. Muito bem. Jesus era o quê? Jesus era um bode? Não. Jesus era um carneiro? Não. Jesus era um boi? Não. Não. Jesus era uma ovelha? Não. Jesus era o quê? Era um ser humano? Era, não era um ser humano? Não era um homem, Jesus? O pessoal não diz o homem de Nazaré? Então Jesus não foi sacrificado no próprio cristianismo? E os cristãos não louvam o sacrifício de Jesus, que é uma loucura? Mas os cristãos não louvam? Então veja, como é que um cristão pode dizer que o Deus hebreu não se agrada de sacrifício, que o Deus hebreu é contra o sacrifício? Como é que um cristão pode dizer uma coisa dessa, se o sacrifício humano é a base do cristianismo? Você entendeu, gente? Se vocês não botarem o cérebro para funcionar, vocês serão facilmente enganados por líderes religiosos. Você percebeu agora o absurdo aqui dito pelo pastor Gelton? Repito, ele disse que Deus não se agrada de sacrifício humano, que Deus é contra o sacrifício humano. Ora, mais à frente, mais de 1000 anos depois, surgiu o cristianismo em cima de um sacrifício. E é o Deus hebreu aqui, o próprio Deus hebreu, sacrificando um ser humano, seu filho Jesus, na lenda cristã. Então veja, como é que eu posso dizer que Deus é contra o sacrifício humano, se ele, o Deus, usou Jesus como sacrifício humano? O próprio Deus escolheu um homem, uma pessoa para sacrificar. O Deus não escolheu um bode, nem um jumento, nem um boi, nem um carneiro, nem uma ovelha. No cristianismo, o Deus hebreu escolheu um sacrifício, e foi sacrifício humano. Entendeu aí? Como é errado um cristão dizer que Deus é contra o sacrifício humano? Se Deus fosse contra o sacrifício humano, Deus não teria sacrificado Jesus, teria sacrificado um boi, um bode, um carneiro. Entendeu, gente? Se você não abrir os seus olhos, no caso aí, sentido figurado, não abrir seu cérebro, lamentavelmente enganarão vocês. Então, vamos esclarecido aí, o primeiro erro do pastor, não é? Ele diz, repito, eu sempre repito aqui porque é uma aprendizagem. O pastor diz de forma errada que o Deus hebreu não gosta de sacrifício humano. Ele não se agrada de sacrifício humano. Ora,
Isso não é verdade. Por quê? Porque o Deus hebreu, 1000 anos depois, quando apareceu o cristianismo, o Deus hebreu, ele mesmo escolheu um homem, uma pessoa, como um sacrifício. E aí, sacrifício humano. Agora vamos ao segundo erro do pastor. Ele diz que aqui, que o Jefté, na Bíblia, a Bíblia não é clara. Ela aqui pode indicar que Jefté matou e queimou sua filha para o Deus hebreu. Então, ele diz aqui que isso aqui não é claro na Bíblia. Claro que é claro. Claro que é claro. O problema é que os cristãos, eles querem afastar o sacrifício humano, mas não conseguem. E aqui mais um sacrifício humano. Gente, o Deus hebreu adorou aqui esse holocausto. Levou um homem a matar sua filha em homenagem a ele. Então vou ler todinho aqui o capítulo para explicar que a Bíblia não deixa em dúvida alguma. Que a Bíblia não deixa em dúvida alguma. Que Jefté matou e queimou sua própria filha em holocausto ao Deus hebreu. Então vamos lá, vou ler na íntegra. Juízes, capítulo 11. Na íntegra, a partir dos versículos sobre o voto de Jefté. Então, Juízes na Bíblia, capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Versículos 29 até o 40. Então, vou ler cada versículo e explicando, para dizer a vocês que é claro na Bíblia que o Jefté matou e queimou sua filha em homenagem ao Deus hebreu. Então vamos lá. O título aqui é O Voto de Jefté. Vou começar a ler e vou explicando. Então, o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E, atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Aqui o Jefté fez um voto ao Deus hebreu. Ele disse ao Deus hebreu que iria travar uma batalha com os filhos de Amon. E se ele, Jefté, saísse vitorioso desse combate, quando voltasse à sua casa, ele iria sacrificar a primeira pessoa que encontrasse saindo de sua casa. E ele morava apenas com a filha dele. Não tinha mais filhos algum. Era só ele e a filha. Então ele disse que, sendo vitorioso desse combate com os filhos de Amon, ao retornar à sua casa, a primeira pessoa que ele encontrasse, ele sacrificaria, mataria e queimaria em homenagem ao Deus hebreu. E o Deus hebreu ficou feliz. Aqui o Deus hebreu não se manifestou contra. Então vamos lá. Continua aí no versículo 12. Assim, Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles. E o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Viu aí? Até agora aqui o Deus hebreu, na lenda bíblica, o Deus hebreu aqui ajudou o Jefté a vencer a batalha. Porque o Deus hebreu estava confiando que Jefté iria sacrificar um ser humano quando voltasse. Então vamos lá, continua assim. O Jefté, os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, veja o absurdo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a vitória, a derrota, o Jefté conseguiu vencer. Assim foram subjugados os filhos de Amon, diante dos filhos de Israel. Então veja, o Jefté aqui na lenda, ele ganhou a batalha. Agora ele teria que voltar à casa dele
para encontrar a primeira pessoa saindo de sua casa, que seria obviamente sua filha. Nesse relato ingênuo, seria realmente sua filha. E ele iria matá-la e queimá-la para o Deus hebreu. Então vamos lá, até aqui a vitória foi garantida para Jefté. Agora ele vai retornar à casa onde ele morava. Veja aí. Vindo pois, olha aí, o Jefté voltando da vitória. Vindo pois Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha, veja aí, ao seu encontro. A primeira pessoa que ele encontrou saindo de sua casa. E só poderia ser sua filha, porque era a única. Ele não tinha mais filhos. Ele aqui vivia apenas ele e a filha. Então veja lá, vamos. Vindo pois Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E era ela filha única, não tinha ele outro filho nem filha, viu aí? Ele só morava com a filha aí que saiu ao encontro dele, a primeira pessoa que ele viu. Quando a viu, isto é, quando Jefté viu sua filha saindo de sua casa, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo? Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Aqui o Jefté, ele vê a filha saindo, a primeira pessoa a sair de sua casa, e seria a última, porque ele apenas morava com a filha. Então ele viu a filha saindo. Ele havia prometido ao Deus hebreu que iria matar e queimar quem aparecesse, quem saísse de sua casa, a primeira pessoa, quando ele chegasse da vitória. E aconteceu aqui que ele viu a filha. E a lenda é tão boba que diz que ele ficou desesperado, não é? Tudo isso aqui é uma lenda, que isso aqui não é um fato real. É o que o escritor hebreu fez para dar uma mensagem. Que o homem hebreu, ele dava a vida, a filha, filho, para agradar ao Deus hebreu. A mensagem é essa, mas é muito horrível, é hedionda, é macabra. Então vamos lá, continua. Então Jefté voltou à sua casa e ele viu a primeira pessoa saindo de sua casa, que seria a única, a filha dele. E aí ele teria que matar essa filha, porque ele fez o voto ao Deus hebreu. E ele diz aqui a filha, de forma bem clara, ele diz assim, veja o que ele diz. Porquanto fiz voto ao Senhor e não tornarei atrás. Ele está dizendo aqui para a filha que ele está desesperado, porque ele será obrigado a matá-la, porque ele já prometeu isso ao Deus hebreu. E ele diz que não tornarei, eu não tornarei e não tornarei atrás. Ele diz para a filha, minha filha, vou matar você e queimá-la para o Deus hebreu. E não vou voltar atrás. Não existe isso. Voto feito é voto cumprido. Entendeu? No versículo 35. Continuando, versículo 36. E ela lhe disse, ou seja, a filha de Jefté, quando viu que não havia mais saída para ela, que ela seria morta e queimada pelo próprio pai, para agradar ao Deus hebreu, como não havia saída para ela, ela disse ao pai assim, veja, e ela lhe disse, Pai meu, fizeste voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto. Veja aí, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E aí, vamos lá, esse aí é o versículo 36. E o versículo 37, ela continua dizendo ao pai, disse mais a seu pai, Pai, concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, e eu e as minhas companheiras. Então veja aqui, ela ficou sabendo
que iria ser morta e queimada pelo pai. E aí o que ela fez? Ela mesma aqui concordou com o pai dela. Ela disse que o pai teria que cumprir o voto. Não há o retorno, que voto prometido, voto cumprido. Então ela diz aqui que entende a situação do pai, que realmente o pai vai matá-la e queimá-la em holocausto. Só que ela pede uma coisa aqui. Ela diz: pai, antes que você faça isso, antes que você me mate e me queime, permita, meu pai, que eu, aqui ela diz, que eu vá com minhas amigas pelos montes durante 2 meses. Que eu vá com minhas amigas para chorar a minha virgindade. Porque ela aqui, gente, seria morta, ela seria morta e ela era uma jovem virgem. Naquele tempo, no mundo hebreu, as mulheres casavam-se bem cedo, as mulheres, por causa da procriação. E aqui, como ela era virgem, ela não havia casado, não havia mantido relação sexual, não tinha filho algum, então aqui ela chorava pelo fato de ser virgem. Então ela pediu ao pai, antes que o pai a matasse e a queimasse, ela pediu que o pai deixasse que ela fosse aos montes com as companheiras para ela chorar sua virgindade durante 2 meses. Aí depois de 2 meses ela voltaria para que o pai cumprisse o voto, a matasse e a queimasse. Então vamos lá, o versículo agora 38. Consentiu ele, isto é, o Jefté, permitiu. Minha filha, vá chorar sua virgindade com suas amigas por 2 meses. Aí depois você volta. Quando você voltar, aí vou matar você e queimá-la para o Deus hebreu. Então vamos lá. Versículo 38. Consentiu ele consentiu. Vai, falou para ela, vai. E deixou-a ir, veja aí, e deixou-a ir por 2 meses, como ela havia pedido. Então, se foi ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Aí veja o versículo 39. Estou lendo o capítulo todo para provar que a Bíblia não deixa dúvida. O Jefté matou e queimou sua própria filha em homenagem ao Deus hebreu. Então o versículo agora, o penúltimo, o 39. Ao fim dos 2 meses, veja aí, a filha de Jefté foi chorar pela virgindade dela pelos montes durante 2 meses. Aí depois ela voltou. É agora, veja aí. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai. Ela voltou. Agora veja. Tornou ela para seu pai, o qual, veja aí, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Pronto. Gente, aqui está a prova bíblica de que Jefté matou e queimou sua própria filha em holocausto como havia prometido. O voto era aquele, matar a primeira pessoa que fosse saindo de sua casa, e aí a própria filha. O voto era esse. E aqui diz que o Jefté aqui cumpriu o voto que ele havia feito ao Deus hebreu. Vou repetir, versículo 39. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para seu pai. Ela voltou, a filha. Aí diz, o qual, isto é, o seu pai, o Jefté, lhe fez segundo o voto por ele proferido. Ou seja, o Jefté cumpriu o voto proferido por ele. Matou e queimou a filha. E continua o final. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Não foi possuída por varão, por quê? Porque morreu. Morreu virgem. E aí está explicando. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Isto é, assim, ela morreu virgem, sem ter sido possuída por um varão qualquer, por um homem qualquer. Aí vem aí a resposta. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. O último capítulo também, versículo, que é o 40, diz
que após a morte da filha de Jefté, as amigas dela, as filhas de Israel, passaram ano a ano a comemorarem, a cantar em homenagem, em memória da filha de Jefté. Cantar em memória da filha de Jefté, por quê? Porque ela havia morrido, ela havia sido executada pelo próprio pai. Então as amigas aqui, as mulheres de Israel, passaram a ter um costume, de ano em ano, cantando em memória. Em memória por quê? Porque a filha de Jefté já havia sido morta, em memória da filha de Jefté. Então a Bíblia, bote uma coisa na cabeça, a Bíblia não deixa em dúvida se a filha de Jefté foi ou não sacrificada por seu pai. Não deixa em dúvida. Eu li o capítulo 11 todinho de Juízes, explicando versículo a versículo. Então a filha de Jefté, ela foi morta e queimada pelo próprio pai. E veja que a história, é o que eu digo, isso aqui não é história real, Deus algum existe. Aqui o escritor hebreu escreveu essa história aí, que é bem hedionda também, bem macabra, um pai matar a própria filha. O escritor hebreu fez esse relato aí apenas para mostrar que o homem fazia tudo aquilo que o Deus hebreu queria. Que o homem era capaz de fazer de tudo para deixar o Deus feliz, inclusive matar a própria filha. E você vê aí que no texto está dizendo que é filha única, porque sendo filha única, ainda o amor do pai ao Deus hebreu é maior ainda, porque aí vai sacrificar a filha única. É aquela mesma lenda do Abraão, em sacrificar seu único filho, que era aí o Isaac, não é? Essa expressão, sacrificar o único filho, para dizer que o amor ainda era maior do pai, porque estava matando o único filho. Só que isso aí é uma história hedionda, macabra, que realmente é muito violenta, que a violência sobrepõe, é mais forte ainda do que a intenção aqui do escritor hebreu. Então, o pastor Gelton cometeu dois erros. Ele disse, em primeiro lugar, que a Bíblia não deixa claro se o Jefté matou ou não sua filha. Claro que deixa claro. E o segundo é pior ainda. O pastor diz que o Deus hebreu não se agrada de sacrifício humano. Isso é uma ignorância sem fim, porque o próprio cristianismo é baseado num sacrifício humano. O Deus hebreu sacrificou seu filho Jesus, e Jesus não era um bode, não era um carneiro, não era um boi, era um ser humano. Então dizer que Deus não se agrada de sacrifício humano, isso é um absurdo, porque os próprios cristãos dizem que o cristianismo foi fundado num sacrifício humano. Se o Deus hebreu não gostasse de sacrifício humano, ele não teria aceitado o sacrifício de Jefté, ele não teria pedido o sacrifício lá de Isaac. E o Deus hebreu, se ele não gostasse de sacrifício humano, ele não teria usado um sacrifício humano no cristianismo. Entendeu? Ajude um cristão a pensar, diga a ele que jamais fale mais isso, que o Deus hebreu não gostava de sacrifício humano. Fale isso para um cristão que mora perto de sua casa e ajude esse cristão a não dizer mais isso, porque é um absurdo. É um absurdo dizer que Deus não se agrada de sacrifício humano, quando o próprio Deus hebreu sacrificou um ser humano, Jesus, lá no cristianismo. Entendeu a loucura? Portanto aí, mais um voto, mais um voto não, portanto aí, mais um vídeo, e vamos para o quarto erro do pastor no outro vídeo. Obrigado.